Vamos falar um pouquinho da terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio de troca. Esses dias eu fiz um post, fiz uma live com a minha querida Tânia e eu acho que um vídeo vai esclarecer muito melhor o que de tudo isso eu trago para vocês em essência. Equilíbrio de troca é quando eu estou do mesmo lugar que um parceiro, um par, um amigo. E essa troca, ela existe sem ter a questão da hierarquia. Nenhum é maior ou menor que o outro. O que causa bastante confusão é que quando a gente fala em equilíbrio de troca, existe uma questão do dar e do receber. Mas até que ponto é importante estar no dar e receber? Será que é possível, mesmo do mesmo tamanho, do mesmo lugar que o outro, eu faça o movimento do dar e tomar? Será que dar e tomar e dar e receber são as mesmas coisas? E é isso que eu vou explicar nesse vídeo para você. Bom, através de muitos insights, eu cheguei a algumas conclusões. Quanto é difícil estarmos no lugar do dar e do tomar. E eu digo por quê. Quando Bert Hellinger pensa na questão da hierarquia, que é a segunda lei sistêmica, a segunda ordem do amor, ele coloca que nós, como filhos, perante aos nossos pais, ou aqueles que chegaram antes, nós somos pequenos. E que jamais conseguiríamos fazer essa troca, esse equilíbrio de troca, porque nós não temos condição de devolver algo como a vida. Nós não temos condição de competir com as pessoas que chegaram antes de nós, no sentido de compensação. E aí? Como isso caberia na minha relação entre iguais? Eu trabalho com casais. E aí eu fui olhar por esse lado. Primeiro olhando até para o meu casamento. Será que hoje eu verdadeiramente tenho essa dinâmica de dar e tomar no meu casamento? Ou estou na dinâmica do dar e receber? Quando eu falo em dar e receber, eu penso em algo muito mais tranquilo, porque ele me traz condições. Nem toda troca ela é equilibrada. Por quê? Porque quem está dando, ela pode receber menos do que ela deu. Ou ela pode estar ao contrário, recebendo mais do que deu. Então é como se isso eternamente ficasse em descompasso. E o Bert Hellinger traz mesmo que as relações, para ter esse equilíbrio de troca, ela tem sempre que estar um pouquinho abaixo. E a gente vai lá e tentando alcançar esse parceiro, existe essa dança, essa nuance. Excelente. Mas aí eu fiquei pensando, para eu ter o dar com o tomar, será que eu não teria que olhar para esse parceiro sem condições de querer receber? Será que olhar para esse parceiro e dizer, ok, você é você e toda a família que vem atrás de você? Será que realmente eu estou disposta a acolher dores, pesos, disfuncionalidades que a minha também traz, que o meu sistema familiar também traz? Mas será que eu estou disponível?
Será que eu estou disposta a fazer esse movimento? E aí a gente pensa, para mim fez muito mais sentido perceber que o relacionamento de um casal ele pode estar em etapas, em fases. Em algum momento pode vir o tomar ao invés do receber. É quando eu estou realmente disponível a entender as suas questões, a tudo que esse parceiro traz e acolher e assentir, não aceitar, assentir. E isso vai demorar um tempo, porque precisamos estar num nível de gratidão, de inclusão, de não julgamento muito pleno. E nós somos seres humanos, errantes sim. Então, por enquanto, eu me coloco no equilíbrio de troca com o meu parceiro do dar e receber. E você, depois que assistiu esse vídeo aí, comenta para mim. Você acredita que está no equilíbrio do dar e receber ou já chegou no nível do dar e tomar? E se não chegou no nível do dar e tomar, o que você acha que falta para isso acontecer? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. E a gente se fala aí no próximo vídeo.